Amém? E vai ser esse homem que vai trazer a palavra para a gente hoje. Amém? Eu queria... Vamos orar pela vida do pastor Edivan, gente? Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, eu peço, Pai, a unção do Teu Espírito sobre o Teu servo. Enche o Teu servo, Senhor, com a Tua palavra. Derrama sobre ele, ó Deus, poder e autoridade para falar no Teu nome, Senhor. Abençoa, o usa poderosamente como vaso nas mãos do oleiro, Senhor. E abençoa o coração de cada um aqui com a palavra vinda do céu. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Pastorzão, obrigado. O pessoal está caprichando no volume ali, ó. Paz do Senhor Jesus para vocês, igreja do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus. Fico muito lisonjeado e grato pela honra que me é concedida e dizer que eu sou o que sou pela graça de Deus. É a graça do Senhor Jesus Cristo em mim, porque eu de mim mesmo não tenho nada de bom. A única coisa boa que eu tenho em mim é Jesus Cristo. E é Ele que me faz um pouquinho melhor do que o que eu era antes. Amém? Antes de começar, eu queria falar do livro do meu amigo pastor Rafael Elian. O Rafa está com o livro dele ali. Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre fé, sobre expectativa boa, sobre prática da esperança no Senhor. O livro tem um testemunho maravilhoso que vai valer a pena você ler, adquirir e presentear. Hoje eu vou fazer como o Rafael disse, eu vou pregar no Velho Testamento, porque devido a algumas declarações minhas, há quem diga que eu não gosto do Antigo Testamento. Pelo contrário, eu amo a Bíblia inteira, né? Mas, assim, como eu faço parte de uma igreja neotestamentária e faço parte da nova aliança em Jesus, eu aplico e me detenho mais em aprender sobre o ensino de Jesus e dos apóstolos. E tudo que eu conheço, que eu passo a conhecer do Antigo Testamento, já que nós estamos sobre uma nova aliança, debaixo dessa nova aliança, eu filtro por ela, porque senão as alianças que tem no Antigo Testamento são para o povo hebreu, para o povo judeu. Mas a aliança em Jesus Cristo foi para nós, ela nos alcançou, amém? Então, todo o Antigo Testamento é de suma importância você conhecer. Agora, é importante que você filtre pela ótica do Novo Testamento, porque senão você vai trazer peso de lei e julgamento sobre a sua vida. Então, tenha muito cuidado quando você for fazer isso. E é por isso que eu quero ler hoje uma passagem muito conhecida de vocês no Antigo Testamento. Abra um livro de Joel, por favor. Joel, capítulo 2. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Eu aguardo. Queridos, eu quero que você entenda também nessa noite que tudo aquilo que eu for falar, eu falo primeiro para mim mesmo. Eu queria pedir o Regis que viesse fazer uma hora extra aqui no teclado. Por favor, Regis. Tudo que eu pregar aqui, eu prego antes de tudo para mim mesmo, porque os ouvidos que estão mais próximos da minha boca são os meus. Então, tudo que eu falar aqui é porque o Espírito Santo está falando acima de tudo comigo. Então, se eu for um pouquinho mais duro hoje do que nunca fui das outras vezes, entenda que eu estou trazendo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para a minha vida, amém? Se servir para a sua, você receba. Se não servir, ouça, descarte, mas... Como diz o casal que deu um treinamento para a gente abençoado, Darrell e Márcia, eles dizem assim, se doeu é teu. Amém? Capítulo 2 de Joel, a partir do versículo 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e se arrepende do mal. Versículo 14 diz: quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembléia solene,
congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo do seu aposento e a noiva do seu leito nupcial. Eu queria saltar para o verso 28, diz assim: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Amém? Curve sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nessa noite fale mais aos nossos corações. Nós já temos sentido o teu toque através dos louvores, através do que foi ministrado sobre dízimos e ofertas, sobre uma oração efetiva, sobre gratidão, sobre felicidade. Nós queremos ser tocados pelo teu Espírito mais uma vez, através da tua palavra nessa noite. Que o Senhor ministre para nós aquilo que o Senhor tem guardado para esta noite, que seja uma palavra de entendimento, que seja uma palavra que possa avivar o teu povo para um novo momento, para aquilo que o Senhor tem para a igreja nesses dias. Por isso eu te agradeço desde já, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o tema da pregação de hoje, já que precisa ter um tema, geralmente é muito bom que tenha, a necessidade de um avivamento hoje. Qual é a necessidade que nós como igreja temos de um avivamento hoje, nos nossos dias? O Dr. John Stott, considerado um dos maiores exegetas do século XX, grande estudioso da Bíblia, ele disse assim, que antes de enviar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito Santo para a igreja. A mesma ordem precisa ser observada hoje. Não existe missão sem capacitação, não existe pregação sem poder, e não há avivamento sem um derramamento do Espírito. Amém? Mas será possível hoje, atualmente, nos dias de hoje, século 21, 2019, haver um novo avivamento, um novo Pentecostes, um novo derramado do Espírito, como houve em Atos 2? Infelizmente, nós precisamos entender que o Pentecostes, como houve naquele dia, naquela época, que os apóstolos estavam reunidos em Atos 2, que Jesus tinha sido assunto aos céus, exatamente como aquele momento, não vai se repetir, porque o Espírito Santo já está em nós hoje. O Espírito Santo foi derramado de uma vez por todas para permanecer com a igreja, e Ele está em nós hoje. Ele habita em mim, habita em você, Ele habita na igreja como um todo. Ele é o que nos move, é o que nos orienta, é a força que nos capacita, é o Espírito Santo de Deus que nos faz a realizar todas as coisas. Amém? Mas o apóstolo Pedro disse, naquele dia memorável em Atos 2:38, por favor, projeta Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Então o Espírito Santo de Deus, ele veio não só para o povo judeu, não só para os apóstolos naqueles dias, mas o Espírito Santo nos alcançou até hoje. Nós temos o Espírito Santo conosco, é uma realidade. Então nós temos base bíblica para buscar e esperar um novo Pentecoste no sentido de um novo avivamento. Ou seja, vários e vários derramamentos do Espírito Santo têm acontecido ao longo da história, e é natural, é verdadeiro, é legítimo que nós possamos hoje continuar buscando um avivamento para as nossas vidas. Amém? Mas por que o Pentecoste é necessário hoje? Por que a igreja precisa de um avivamento? Por que nós precisamos tanto de sermos renovados no Espírito Santo? Primeiro, porque existe um nível muito baixo espiritual na igreja hoje em dia. O nível espiritual da igreja, quando falo igreja, eu não estou falando da igreja bandeira, nova criação, estou falando da igreja como um todo, corpo de Cristo sobre a terra. Existe um nível espiritual muito baixo da igreja. Nós percebemos que a igreja contemporânea, via de regra, tem crescido muito para os lados, mas pouco em profundidade e em altura com relação ao Senhor, nosso Deus. A igreja, ela tem, de maneira muito imatura, muitas vezes se secularizado, se distanciado da essência da palavra, tem se distanciado daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que nos move e nos leva a viver uma vida de evangelho, a viver uma vida prática do amor do evangelho de Jesus Cristo. Então é uma igreja que cresce, mas não amadurece.
pessoas problemáticas, cheio de mimimi, cheio de não me toques, se ofendem por qualquer coisa, uma palavra mais dura já está sendo, já estão reagindo de maneira negativa. Então, é como a igreja de Sardes, eu anotei aqui, conforme Apocalipse 3:1, que diz que tem nome de que vive, mas está morta. Apocalipse 3:1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O pastor Rafael hoje pela manhã pregou sobre Apocalipse e sobre a igreja de Laodiceia. E as 7 igrejas do Apocalipse é uma imagem, é uma figura, era uma prévia da realidade da igreja dos nossos dias. Infelizmente, o homem hoje em dia, o ser humano, o crente, o cristão, às vezes invoca a Deus não porque tem sede dele, mas por aquilo que pode receber dele. Muitas pessoas entregam o dízimo não porque tem prazer na fidelidade, mas pela troca daquilo que Deus vai poder dar para ele, pelo que pode representar isso. Muitas pessoas, à semelhança dos crentes de Éfeso, são ortodoxos, são conservadores, mas perderam o calor espiritual e abandonaram o primeiro amor. Guardam doutrinas certas na cabeça, mas são gelados na vida espiritual. Me perdoe se eu estou sendo muito duro, mas eu não poderia deixar de falar. Antes de haver um derramamento no Espírito Santo, antes do Espírito Santo realmente se manifestar de uma maneira poderosa em nós, aconteceu como nos dias do profeta Joel. Joel convocou a nação toda, Joel convocou todo o povo para um ajuntamento, para que eles se voltassem para Deus. Antes do Pentecoste, a igreja precisa ser tratada. Antes de um grande avivamento, antes dos céus se abrirem, o povo precisa acertar a sua vida com Deus. Antes do derramamento do Espírito, o caminho para Deus precisa ser preparado. E Joel, nos versículos 12 a 16, como eu li, no versículo 28, disse que essa volta, essa mudança, esse tornar-se para Deus, precisa ser de algumas maneiras. A primeira maneira, ela precisa ser muito profunda, ou seja, precisa ser de todo o coração. Não adianta nós nos voltarmos para Deus de uma maneira muito superficial. Ele diz: rasgai as vossas vestes. Sim? Não. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Naquele tempo o povo tinha como um costume, quando queria dar um sinal de humilhação, de tristeza, de angústia, rasgavam as vestes e jogavam cinza sobre a cabeça. Mas o profeta Joel disse: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, assim diz o Senhor. Deus não está preocupado com a nossa eloquência, Deus não está preocupado com nossa teatralidade, Deus está preocupado em que nós nos dirijamos a Ele com um espírito quebrantado, um coração sensível ao Espírito Santo. Amém? Promessas vazias, votos tolos, compromisso de meia tigela, Deus não está interessado nisso. Ou você se entrega por inteiro ao Senhor e deixa Ele trabalhar na sua vida, ou não faça, porque não vai adiantar nada. Amém? Esse voltar-se para Deus precisa ser com quebrantamento, com humildade. Deus não despreza o coração quebrantado. As lágrimas podem representar o sentimento profundo de algum esvaziamento. A Bíblia diz: bem-aventurados que choram, porque o Senhor os dará consolo. É impossível ser cheio do Espírito Santo sem antes você se esvaziar do entulho, do lixo, da carga negativa que você tem trazido dentro do seu coração, de todas as mazelas que tem te afligido, daquilo que você guarda do seu passado, daquilo que Deus já te perdoou. Você precisa se abrir, se derramar isso aos pés de Jesus e dizer: Senhor, consome isso com o teu fogo do Espírito e me dá um renovo, traga o fogo do Espírito Santo sobre a minha vida. Amém? Esse voltar-se para Deus é uma faxina que pode ser dolorosa, mas precisa ser feita, ainda que com lágrimas, ainda que com choro, ainda que com pranto, porque Deus não vai desprezar um coração quebrantado, nem um coração contrito, um coração sensível para Ele. Amém? Quem pode dar um glória a Deus aí ainda? Esse voltar-se para Deus precisa ser com diligência, ou seja, com ação de graças e boas obras. Nós precisamos agir com o coração prudente, de modo que Deus nos dê a percepção da maldade que nos cerca. Nós não podemos ser bobinhos, nós não podemos ser
inocentes diante de um mundo tão perverso. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus e diligência para agir conforme o Espírito Santo nos oriente, pedindo forças, direcionamento, discernimento, compreendendo que devemos ser santos e separados diante de Deus. Essa busca, essa voltar-se para Deus precisa ser com sinceridade. E quando houver restauração, quando houver um renovo nas nossas vidas, quando nós tivermos nos voltado para Ele, Ele vai derramar sobre nós uma porção dobrada do Espírito Santo. Quem pode aplaudir a Jesus aí? Mas por que a necessidade hoje de um Pentecoste? Eu continuo perguntando. Por que a igreja precisa tanto de um renovo, de um avivamento? Porque a igreja está, infelizmente, trancada dentro de 4 paredes. No Evangelho segundo João, capítulo 20, do versículo 19 a 22, olha o que é que diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancados às portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, e aí veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e ao lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou-lhe sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Amém? Queridos, infelizmente a igreja está na mesma situação nos dias de hoje, como aqueles apóstolos que estavam trancados com as portas fechadas. A igreja, muitas vezes, via de regra, está como os judeus naquela época, com medo, acuado, paralisados, sem nenhuma ousadia para sair pelas portas, pelas ruas, porque eles haviam perdido a coragem para testemunhar, não queriam assumir o risco do discipulado, eles não tiveram coragem de assumir que eram de Jesus, intimidaram-se diante das pressões e da perseguição que era iminente. Muitas igrejas hoje em dia, pessoas têm conhecimento, cheias de teologia, mas na maioria das vezes fechados, destinados a uma sabedoria que não tem sentido, porque não alcançam vidas. Tem muita teologia, mas não tem nenhum ardor pelas almas, o coração não queima de amor pelas vidas. Tem programas, tem organização, tem eventos, mas não saem das 4 paredes. Outras igrejas têm muito conteúdo, boa teologia, excelente música, mas toda a sua atividade é voltada para dentro. Elas não transpiram, não reverberam a influência para o mundo. São sal no saleiro, são luz presa. Não fazem pouca ou nenhuma influência, exercem na sociedade em que estão inseridas. Infelizmente é a realidade de muita gente hoje. E eu novamente digo que essa pregação é para mim. Antes de ser para qualquer um de vocês, essa pregação é para mim. O Espírito Santo trouxe essa admoestação, essa advertência para o meu coração. E eu estou querendo compartilhar nessa noite com vocês. Eu digo isso porque 90% das atividades das igrejas hoje em dia são voltadas para elas mesmas. 90% dos eventos são voltados para nós mesmos. O que nós temos feito para alcançar outras vidas que estão perecendo? O que nós temos feito? Nós temos aberto a porta das nossas casas para quem precisa de Jesus? Ou só para a gente receber meia dúzia de crente para bater papo, para estar falando um do outro, criticando o pastor, criticando a pregação do outro? É uma palavra dura. Mas as igrejas estão cada vez mais enroscadas e sufocadas pelo seu próprio cordão umbilical. Olham para si mesmos, egoístas, improdutivas. Tem gente que se recicla em congressos e congressos, participa de eventos e mais eventos, viajam quilômetros para ser capacitado por um avivalista, um pregador, um homem renomado, mas são incapazes de atravessar a rua e conversar com seu vizinho e apresentar Jesus para eles. São capazes de sair 1000 vezes para ir à igreja e voltar,
mas são incapazes de abrir a sua própria igreja para receber alguém que precisa de Jesus. São incapazes de ir até a casa do seu tio, do seu pai, da sua mãe, do seu primo, do seu parente, alguém que está ao seu alcance, o seu próximo, para amar e transpirar Jesus. E aí a gente fica como que um aquário com poucos peixes se debatendo entre si. Nós somos pescadores de homens, queridos. Deus te fez pescador de homens. Deus não te fez para pescar em aquário. Deus te fez para pescar no mundo. É o mundo que precisa de você. É o mundo que precisa de nós. É o mundo que precisa de mim. As pessoas estão indo para o inferno e você não está fazendo nada. Quando olhamos para o texto de João 20, 19 e 22, nós descobrimos 4 razões pelas quais a igreja estava trancada dentro das 4 paredes. A primeira deles era por medo. Alguns crentes têm medo das críticas. O que é que vão dizer de mim? O que é que vão falar de mim? Preconceito, medo de ser zombado, medo de assumir que são de Jesus. E aí se acovardam como Pedro naquela hora que foi acuado. Mas é arrogante como Pedro. Autoconceito sobre si mesmo, autoestima sobre si mesmo. Julgam os outros e supervalorizam a si mesmos. Começam a seguir Jesus de longe, não tem coragem de abandonar a fé, nem disposição de ir de vez para o mundo, mas também não tem fibra para andar com Jesus. Finalmente, como Pedro, negam a Jesus e juram que não conhecem e até praguejam, negando todo o seu envolvimento com o Senhor Jesus. E existem muitas pessoas que, por medo, preferem ficar aquartelados dentro do templo do que sair às ruas e pregar o evangelho. Ah, pastor, vamos fazer um evangelismo. Seja você o evangelismo, seja você o evangelho, seja você a pregação. Amém? A ausência da centralidade de Jesus na vida, esse era o motivo daquelas pessoas que estavam aquarteladas, trancadas. Os discípulos estavam com medo porque Jesus estava ausente daquela reunião. Como Jesus não estava presente, as portas estavam trancadas. Aquilo era uma antítese completamente, era o contrário do ministério de Jesus. Jesus não ficou trancado em casa, Jesus não estava aquartelado entre 4 paredes do templo. Ele ia sim ao templo, ele ia sim às sinagogas, mas a maior parte do tempo que a gente olha nos evangelhos, Jesus estava onde o povo estava. Sabe aquela música onde o povo está, o artista deve ir onde o povo está? Você deve ser o artista do evangelho. Você deve ser o vetor que deve transportar, que deve levar a palavra aonde o povo está. Jesus estava onde estavam os publicanos, os doentes, os esquecidos, os excluídos. E onde estão os excluídos hoje? Onde estão as pessoas esquecidas hoje? Aquele povo também estava muito acuados, porque tinham ausência de comunhão. Aquele grupo tinha conhecimento sobre Jesus, tinham convivido com Jesus. Aquele grupo tinha passado momentos maravilhosos com Jesus, mas eles estavam sem Jesus e com isso eles estavam sem comunhão entre si. Era um amontoado de gente no cenáculo, mas eles estavam em grande conflito. Alguns talvez nem ousassem levantar os olhos por causa da vergonha que eles estavam envergonhados, completamente envergonhados, porque eles fugiram na hora que Jesus precisou deles. Eles abandonaram Jesus na hora mais terrível que Jesus precisava deles, eles abandonaram. Então eles estavam totalmente envergonhados. E muitas vezes nós nos envergonhamos porque nós abandonamos Jesus quando Ele mais precisa de nós. Quando a gente precisa falar de Jesus, defender a bandeira do Evangelho, defender a bandeira da família, muitas vezes nós nos omitimos e negamos Jesus porque nós nos calamos, nos acovardamos diante dos desafios que o mundo às vezes nos impõe e nos faz enfrentar. Uma igreja sem comunhão não tem voz nem vez, não tem autoridade para pregar, não tem credibilidade para anunciar boas novas. Uma igreja sem comunhão está doente e precisa de cura, por isso está inapta para sair às 4 paredes.
Existe uma coisa também que aquele povo estava passando, era uma ausência completa do sopro do Espírito Santo. Aqueles discípulos estavam sem paz, sem alegria, sem ousadia, sem unção, e estavam secos, murchos e vazios. Congregados, mas Jesus estava ausente. Estavam juntos, mas estavam com muito medo. Era uma comunidade cristã sem o sopro do Espírito, e por isso estavam trancados com medo dos judeus. Querido, eu quero dizer para você nessa noite: se você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai ter medo de nada. Se você estiver cheio do Espírito Santo, nada vai te amedrontar. Não é o desemprego, não é a falta de bens, não é a doença, não é o prejuízo, não é nada vai te abalar, porque o Espírito Santo vai te fortalecer. Amém? Avivamento que não leva a igreja a transpirar, a sair do seu comodismo, não é avivamento. Não existe avivamento intramuros. A gente tem um conceito errado de avivamento. Nós aprendemos dentro do pentecostalismo que avivamento é uma grande reunião onde as pessoas vão orar para serem batizadas pelo Espírito Santo. O verdadeiro avivamento leva a igreja a uma expansão inimaginável. Avivamento que não empurra a igreja para fora do ninho, é apenas um movimento superficial de consequências miúdas. A Bíblia fala que quando Paulo chegou a Tessalônica, a mensagem do Evangelho vazou pelos poros da igreja e alcançou o mundo. Sempre que Deus visitou o seu povo com poderosos derramamentos do Espírito, a igreja avançou para conquistar os perdidos lá fora. E eis que nós precisamos de um avivamento, de um Pentecoste nesses dias, para tirar a igreja do comodismo, para tirar a igreja do marasmo, para tirar a igreja de uma paralisação aparentemente confortável. Por que o Pentecoste, por que o avivamento é necessário hoje? Porque fogo estranho tem substituído o fogo do Espírito. Pastor, que é isso? Infelizmente hoje existe muita heresia entre o povo que se diz cristão. Falta de conhecimento, falta de entendimento da palavra, porque buscam simplesmente aquilo que lhe convém, aquilo que lhe é conveniente, aquilo que atende à sua expectativa, aquilo que fala de promessas, que fala de bênçãos. As prateleiras religiosas estão abarrotadas, cheias de produtos muito bem embalados para atrair o gosto da freguesia que é variada. Há muita religiosidade nele. Há muita religiosidade, coisa que parece atraente, convincente, mas não passa de fogo estranho no altar de Deus. O fogo estranho é aquele que não vem do céu, é aquele que é fabricado pelo homem. Qualquer movimento, qualquer ação que não seja da parte de Deus, vai ser da parte do homem. E aí pode até chamar a atenção, pode até fazer um oba-oba, pode até ter um efeito pirotécnico bonito, mas não vai trazer nada de construtivo, nada de profundo. Toda vida que você vier a um culto, preste atenção no que eu vou dizer, toda vida que você vier a um culto e não sair da presença de Deus, da reunião, do evento, impactado por uma palavra de consolo, de admoestação, de edificação, foi só fogo estranho. Porque a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela adverte, ela consola, ela conforta, ela ensina e ela orienta. E aí, as pessoas às vezes se impressionam com uma bela oratória, com uma bela retórica, e se esquecem de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque se impressionam com uma boa palestra, com um bom espetáculo, com uma boa manipulação de plateia. Pessoas que chegam aqui ou em qualquer púlpito e com frases de efeito bonitas levam o povo ao delírio, mas a pessoa sai daqui e você perguntar o que foi que ela guardou no coração, foi que Deus falou, ela não vai saber dizer meia hora depois. Mas se você sair daqui hoje, nessa noite, com alguma coisa incomodando você no seu coração,
tenha certeza que é o Espírito Santo de Deus falando com você. Ele quer que você guarde essa palavra e reflita sobre a sua situação. Será que você é a igreja sobre a qual eu estou falando? Será que nós somos a igreja sobre a qual nós estamos refletindo nessa noite? Eu quero continuar. Nunca na história da igreja, parafraseando o ex-presidente que está preso, nunca na história da igreja houve uma explosão tão grande de fogo estranho como no tempo que vivemos, e a humanidade que está ávida por novidades. As pessoas querem o novo. As pessoas querem tudo que é novo, tudo que é bonito, tudo que é novidade. Tudo que oferece resposta imediata à necessidade, o homem está buscando. As pessoas não estão buscando Deus pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode proporcionar. Elas não estão interessadas na verdade, mas naquilo que funciona, naquilo que dá resultado. Elas não buscam o que é certo, mas o que dá certo. Não se interessam pela integridade, mas por resultados. Não buscam o caráter, mas carisma. Queridos, o que é mais importante, o carisma ou o caráter? O carisma pode conquistar no primeiro momento, mas se não houver por trás dele um caráter, não vai valer nada. É como um sino que bate, é como alguém que fala, mas não vive, prega, mas não exerce. As pessoas hoje em dia não se interessam por santidade, por coisas profundas. Elas querem sinais, prodígios, maravilhas. As pessoas nos dias de hoje estão muito mais ligadas ao espetáculo do que à ação real do Espírito Santo. Eu poderia estar hoje trazendo uma palavra de autoajuda, de conforto, de massageio ao seu ego, e eu confesso a vocês que eu estava tendencioso a fazer isso. Mas hoje de manhã, depois de ouvir a pregação do pastor Rafael Elian, eu fui impelido a trazer essa pregação. E essa pregação faz parte de uma série de 4 pregações que eu elaborei. E que se eu tiver a oportunidade de novo, eu farei a segunda. Não sei se é aqui ou se no capítulo. Mas se eu tiver a oportunidade de fazê-la, eu farei. Vai ficar arquivada no YouTube. E você poderá ouvir depois, em nome de Jesus, caso não seja aqui. Amém? Queridos, eu já estou caminhando para a conclusão, porque é uma palavra dura e curta. Mas a minha expectativa, eu anseio que ela possa ter falado ao seu coração como falou ao meu. E essa é uma palavra, por mais que seja incisiva, por mais que seja cortante, que ela possa aparar as arestas do seu coração, que ela possa lhe podar, para que você possa dar mais frutos. Porque se você está ligado à videira verdadeira que é Jesus, o Senhor vai te podar, o Senhor vai aparar as arestas. Mas não é para te matar, não, é para que você dê mais frutos e frutos abundantes. Amém? Feliz aquele que ama o Senhor e que dá ouvido aos seus mandamentos, e aquele que é sensível ao Espírito Santo de Deus. Porque em Apocalipse está escrito várias vezes, todas as 7 vezes que o anjo fala às igrejas, diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Nós estamos vendo com tristeza e pesar muitas pessoas dando ao povo de Deus um caldo venenoso. A morte na panela. Quem já ouviu essa pregação da pastora Cristiane? A morte na panela. O que acontece hoje em dia é isso. Muita gente querendo novidade, querendo uma comida diferente, querendo algo novo, mas infelizmente nesse algo novo pode existir morte nessa panela. Muitos são atraídos por toda sorte de novidades que aparecem em nome de Jesus, mas nem tudo parte dele. Ele disse que muitos irão naquele dia dizer que fizeram coisas em nome dele e ele nem vai conhecer. Mas o que é que nós devemos fazer diante dessa triste constatação? O que é que nós devemos fazer? Quais são as nossas atitudes? O que é que deve ser feito diante dessa realidade? Não quero trazer uma mensagem de condenação para a igreja, mas de condenação às práticas que são condenáveis. Nós queremos alertar cada um de nós para os perigos do ensino falso, para o perigo do fogo estranho. E com isso,
muito mais que isso, nós precisamos buscar o fogo verdadeiro e conhecer o fogo verdadeiro. Fogo combate fogo, amém? A melhor maneira de combater fogo é com fogo. Só o fogo autêntico pode apagar o fogo falso. Só o fogo do céu pode fazer morrer as chamas do fogo estranho, amém? Só o fogo do céu pode fazer frente ao fogo estranho. Deus sempre se manifestou através do fogo. Quando Deus apareceu a Moisés no Sinai, ele falou e revelou-se através do fogo. No Monte Carmelo, Deus destronou a credibilidade dos adoradores de Baal e desceu fogo sobre aquele altar e consumiu tudo, amém? Consumiu inclusive os profetas. Quando Salomão consagrou o templo, o fogo de Deus inundou o santuário e consumiu tudo, amém? No Pentecostes, o Espírito Santo de Deus desceu e consumiu aquele povo que estava ali com fogo que ardeu no coração deles, amém? E eles foram impelidos a sair a pregar o evangelho. Depois daquele momento, Pedro foi impelido a pregar e a falar do amor de Deus. E aí, mais de 3.000 pessoas se converteram naquele momento. A primeira ação, depois que eles receberam o Espírito Santo de Deus, foi tão impactante que eles não pararam mais, continuaram. Nós vemos que antes disso eles estavam amedrontados, todos acovardados. Pedro negou, como a gente sabe, os outros fugiram, todos se dispersaram. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles foram capacitados de uma maneira tão grande, foram investidos de um poder tão grande, que todos eles morreram a fio da espada, enforcados, degolados, crucificados. Não negaram mais a Jesus em momento nenhum. Defenderam a sua fé até o último fim, até o último momento. Querido, quando você é impelido realmente pelo Espírito Santo de Deus, você não vai desistir. Você não vai recuar, você não vai se abater, você não vai sucumbir às pressões externas. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. O fogo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo está dentro de você. O nosso Deus é fogo. O trono de Deus é fogo, amém? A palavra de Deus é fogo. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Você precisa ser uma labareda de fogo na presença dele. Você precisa ser uma labareda de fogo, consumindo tudo e a todos aí fora, com o amor de Deus na sua vida, com o poder de Deus que emana de sua vida, da sua palavra, do seu testemunho. Você tem que ser um livro aberto, falando de Jesus. Você tem que ser o Evangelho, viver o Evangelho. Eu lembro muito bem do testemunho do pastor John Santos, que foi ser missionário na China. Ele foi receber o chamado e abraçou o chamado com muita obediência e muito amor. Ele chegou lá na China, não tinha igreja. Jesus, onde é que eu vou pregar? E agora? Eu pensei que eu ia pregar aqui como eu fazia lá no Brasil. Mas lá não tem igreja, não tem reuniões assim onde as pessoas dão a oportunidade para alguém falar. Não tem. E ele ficou frustrado. E agora, como é que eu vou pregar? Onde é que eu vou pregar? Se não tem igreja, como é que eu vou pregar? O que é que eu vou fazer? Por que é que você me manda de tão longe para vir aqui? E se eu não tenho como pregar o teu evangelho? Ele disse que o Espírito Santo de Deus falou assim: John, vive o Evangelho, John. Prega o Evangelho com tua vida, John. Seja você o Evangelho, seja você a minha voz. Que o fogo do Espírito Santo possa nos consumir, para que nós possamos representar Jesus como ele deve ser representado. Que o fogo do Espírito Santo possa consumir a nossa igreja, para nós nos avivarmos e sairmos das quatro paredes e fazermos dessa igreja uma igreja grande, não somente em número, mas em comunhão com Deus, em sabedoria, em crescimento espiritual, vertical e profundo na palavra de Deus. Que o fogo do Espírito Santo possa consumir a cada um de nós, para que nós possamos nos desvencilhar das amarras, da religiosidade, aquilo que nos prende da culpa, do engano, daquilo que a gente aprendeu de errado, de equivocado. Filtre tudo que você aprendeu da Bíblia Sagrada pela aliança, pela nova aliança. Não se prenda a peso de lei, a fogo estranho, a um julgamento equivocado. Seja você o Evangelho vivo de Jesus Cristo onde você estiver. Sempre foi o desejo de Deus, sempre foi o desejo de Jesus Cristo lançar fogo sobre a terra. Lucas 12:49, ele disse isso. Ele disse: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e eu bem quisera que já estivesse a arder. Jesus Cristo veio para lançar um fogo consumidor sobre a terra, para consumir tudo aquilo que não pertence a Ele, que desagrada a Ele, e para acender em nós a chama da vida. Quando a igreja perde o fogo do Espírito, o mundo perece no fogo do inferno.
Quando a igreja perde o fogo do Espírito, o mundo perece no fogo do inferno. Mas o Espírito Santo é poder, o Espírito Santo traz poder, e poder é dinamis, é dinamite. Querido, nós temos a dinamite nas nossas mãos, mas a dinamite só explode com fogo. O poder de Deus que está em você é dinamite, mas ele precisa ser aceso pelo fogo do Espírito Santo para explodir. Somente o fogo do Espírito Santo pode acender o dinamis que tem dentro de você. Esse poder latente que está em você, o Espírito Santo que habita em você, tem que ser aceso pelo fogo do Espírito e não pelo fogo estranho. O fogo estranho não acende o dinamis de Jesus. O fogo estranho é bonito, é pirotécnico, chama atenção, mas é vazio. Não traz graça, não traz sabedoria, não traz entendimento, não traz instrução. Quando muito traz instrução, mas a instrução pode até trazer conhecimento, mas só a presença de Jesus traz transformação. Só a presença do fogo do Espírito lhe traz vida. O fogo de Deus lança luz sobre as trevas. O fogo de Deus aquece os que estão frios. O fogo de Deus queima o entulho do pecado que sufoca você e purifica aquilo que você precisa ser purificado. As suas memórias da alma, aquilo que você tem trazido mais íntimo do seu ser que ainda lhe aprisionam, deixa o fogo do Espírito queimar. Amém? Fique de pé nessa noite. O fogo de Deus não pode ser contido em quatro paredes. Ele se alastra, ele salta obstáculos, ele se expande. O fogo de Deus desconhece obstáculos, dificuldades. O fogo de Deus atrai, o fogo de Deus não passa despercebido. Onde ele está, as pessoas notam. Onde as labaredas do Espírito Santo flamejam, as pessoas correm para lá, afluem para lá, porque o fogo do Espírito Santo de Deus chama a atenção das vidas que estão a perecer na escuridão. O fogo de Deus não pode ser fabricado por homens. O fogo de Deus não pode ser manipulado por homens. O Espírito Santo tem que lhe dominar de uma maneira completa, através de uma busca sincera, de uma consagração verdadeira, de uma entrega sem reservas da sua alma ao Altíssimo. Nós precisamos sim de um Pentecostes que apague o fogo estranho e acenda verdadeiramente labaredas do Espírito nos corações. Que nós possamos ser como gravetos secos, que possam ser incendiados pelo Espírito Santo e juntos queimarmos, fazendo uma grande fogueira, uma labareda muito forte, para espalhar o fogo do Espírito Santo sobre a face da terra, até que a terra seja consumida pelo poder de Deus, até que as vidas sejam alcançadas por esse fogo e possam queimar também em seus corações ardendo a chama do Espírito, eles alcançarem a vida eterna. Curva sua cabeça nessa noite e ore ao Senhor pedindo para que o Espírito Santo possa lhe queimar com fogo. Fogo abrasador, com fogo que incendeia e capacita e transforma.
nós precisamos entregar e jogar na tua fogueira santa, maravilhosa, para sermos consumidos, ser aquilo que nós precisamos ser, representando Jesus Cristo nas nossas casas, nos nossos lares, no trabalho. Capacita o teu povo a viver uma vida de evangelho real, uma vida prática, no dia a dia, que eles possam pregar com suas vidas, que eles possam pregar o evangelho sempre, quando possível falar, mas que eles possam viver. Deus, capacita-nos para vivermos aquilo que o Senhor quer nos viver. Nós precisamos queimar aquele desejo por algo, nós precisamos voltar ao primeiro amor, deixar de sempre de olhar para o nosso corpo, nós não queremos criar eventos, mais eventos para enaltecermos a nós mesmos. Nós queremos que o mundo seja alcançado através das ferramentas que o Senhor tem dado para de forma prática, para evangelizar, para levar a tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, capacita cada um dos meus filhos nessa noite. Que o fogo do Espírito Santo possa estar sobre nós, não somente para falarmos em línguas estranhas, para profetizarmos pelas visões, mas que isso seja reproduzido, seja resultante em vidas de altar. Porque nós não precisamos, nós não podemos juntar tesouro aqui na terra, onde é sono, mas nós precisamos e queremos juntar tesouros dos céus, onde o tesouro do ladrão não rouba, onde a traça e o ferrugem não pode consumir. Mas em nome de Jesus, receba a gratidão do teu povo nessa noite, receba o coração compungido, transbordante de gratidão. Receba o coração da tua igreja, receba a gratidão do teu povo. Os corações estão rasgados diante do Senhor. Que o Senhor possa tomar cada um dos corações e encher com o teu Espírito Santo. Medida que nós nos esvaziamos de nós mesmos, que o Senhor nos enche com o teu Espírito. Medida que nós nos esvaziamos de nós mesmos, que o Senhor nos capacite, nos fortaleça, nos dê ousadia, intrepidez para vivermos o Evangelho, pregarmos o Evangelho, traga luz àqueles que precisam ser iluminados, traga libertação àqueles que precisam ser livres, que a tua palavra seja real em nós, cada vez mais, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E pode aplaudir a Jesus. Essa noite é uma noite muito especial, porque é noite de salvação, porque é noite de libertação, é noite de resgate. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra, compreendeu a vontade do Senhor, compreendeu a vontade, o chamado que o Senhor Jesus está fazendo para cada um de nós. Quer entregar a sua vida para Jesus, deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo invade a cada um de nós. Com Deus a vida
capacite, que consuma, que traga um renovo, que traga restauração, que queime toda falta de entendimento, que queime toda falta de sabedoria, que eles sejam transformados, que eles sejam cheios do poder do Espírito Santo de Deus, que a unção do Senhor seja sobre eles, que a graça do Senhor Jesus seja manifestada de maneira poderosa, o Espírito Santo consuma, o fogo consumidor, que traga sabedoria, entendimento, capacidade, ousadia, visão do alto, estratégia do alto, entendimento, direção, fortalecimento, poder para viver um evangelho prático, poder para viver um evangelho transformador, para que não vivam mais somente de palavras, mas de ações, para que não vivam mais só de aparência, mas vivam na essência do Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Uma vida transformada, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida de entendimento, uma vida de crescimento da palavra de Deus, uma vida restaurada, uma vida poderosa, cheia do amor, cheia da graça, cheia da sabedoria, cheia de um fogo que arderá nos seus corações até a eternidade, quando contemplarão por fim a glória imaculada do Senhor Jesus Cristo, a glória mais sensível de Jesus Cristo, a glória poderosa do nome de Jesus Cristo, seja misericórdia para vocês. Que Deus os abençoe, Deus os capacite, Deus os fortaleça. Pode aplaudir a Jesus, dando glória a Deus. Faça isso que eu preciso da glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações, o fogo do Espírito Santo seja com essa igreja hoje, que queime de hoje em diante até a eternidade, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Vão em paz, Deus abençoe, tenha uma semana abençoada. Seja com dê um abraço do seu irmão e compartilhe desse fogo com ele. Amém?